everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air. Olá, meus queridos, bem-vindos ao 6º episódio da 2ª temporada do nosso podcast. O humor está no ar. Como estão? Como se sentem? Confesso que já não fazia isto há muito tempo só convosco. E ainda há bocadinho estava aqui a pensar, será que eu ainda sei como é que isto se faz? Mas acho que sim, não é? É um bocadinho como andar de bicicleta, acho que uma pessoa nunca se esquece. Portanto, cá estou eu, outra vez, não sozinha, mas em breve vou ficar aqui apenas a ter uma conversa só convosco, mas para já, ainda tenho comigo aqui o meu Tiago. Olá, Tiago. Olá. Para fazer connosco as perguntas Rapid Fire para começar este episódio. Vamos lá. Ok. Então, na primeira pergunta, vou aqui escolher... o que é que te faz apaixonar numa pessoa? Ok. O que é que me faz apaixonar numa pessoa? Coisas diferentes. Não sei, tu quando falaste em apaixonar numa pessoa, assim, fisicamente, eu não sei porque eu fui logo para os olhos. Não me perguntem porquê. Porque, aliás, eu sei porquê. Porque os olhos para mim dizem muita coisa. Os olhos para mim falam imenso. Não sei se é por eu também falar muito com os olhos, mas eu sinto que nos olhos das pessoas eu consigo ver muita coisa. Consigo ver se há verdade, se há autenticidade, se a pessoa está a sentir mesmo aquilo que está a dizer, se está a olhar verdadeiramente para mim. Transmite também muito aquilo que a pessoa sente e, portanto, visualmente eu acho que sem dúvida aos olhos. De resto, o que é que me apaixona numa pessoa, não é? É assim, sem dúvida que é o coração da pessoa. Eu para mim, quando eu percebo que alguém é bondoso, gentil, que se preocupa com o outro, que efetivamente é uma pessoa que tem um coração que pode ser maior, mais pequeno, mas que efetivamente é um coração bonito, eu acho que acima de tudo é isso que me apaixona numa pessoa. E acho que é isso, acho que todas as outras características vai depender muito da personalidade, mas sem dúvida que acho que é assim o coração da pessoa. Ok. Próxima pergunta temos: ouvir música alta ou meditar em silêncio? Ok. Eu não sei se essa pergunta não foi já feita, mas deve ter sido feita a algum convidado, acho que não foi feita a mim. Ou foi feita a mim? Eu não me lembro. Acho que não. Não? Ok. Pronto, nós estamos mesmo a fazer isto sem cortes. Pronto, porque eu estava aqui, já é um bocadinho confuso o que é que já foi perguntado e não. Então, mas eu gosto de ouvir música alta, confesso que é quando normalmente estou no carro ou no banho. Gosto muito de música alta, gosto de cantar, gosto de sentir a música. Também em festas, como é óbvio, também gosto. Mas, por norma, gosto mais da música assim ali, mais ou menos, ali naquele nível médio. E também gosto muito de uma musiquinha assim mais calma também para meditar, sem dúvida. Mas eu acho que não sou nem um oposto nem o outro. Acho que sou assim mais um intermédio. Mas se tivesse que escolher assim uma team, acho que era mais música alta, ultimamente. Ok. Outra questão: uma viagem romântica ou um jantar à luz das velas? São duas coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver. Não dá para juntar os dois. Um jantar romântico na viagem. Acho que não, acho que tens de decidir. Ei, não, isso não vale. Assim, vamos ver, não é? No dia a dia, claro que eu preferia um jantar, porque uma viagem vamos ser pragmáticos, nós nem sempre podemos fazer viagens românticas, apesar de nos apetecer muito. No dia a dia, sem dúvida que eu gosto muito de jantares românticos, acho que é maravilhoso. Agora, assim, as viagens é sempre fantástico, eu adoro explorar, viajar é uma das coisas que eu mais gosto, portanto, a escolher as duas coisas, claro que escolho viajar, mas sendo pragmática, no dia a dia, é um jantar romântico, não é? Mas escolho viajar, sim. Ok. E tomar um banho longo ou praticar yoga? Ok, numa de eu relaxar. Sim. Então, praticar yoga. Praticar yoga, sem dúvida, porque o banho, e o meu marido está aqui, não me deixa mentir, os meus banhos realmente quando são o banho, e acho que quem está desse lado, algumas pessoas vão perceber, o banho é muito longo. Não quer dizer que seja propriamente relaxante, ainda por cima agora com toda a nova rotina de cabelo que eu tenho, não é propriamente relaxante, tem é que ser um banho longo, e portanto não é assim das coisas que eu mais gosto, porque pronto, não é que esteja ali completamente em mindfulness. O yoga, sem dúvida, ainda esta semana quero ver se vou fazer, porque cada vez que lá vou, não sei se já experimentaram, fica aqui a ideia, cada vez que lá vou saio mesmo com a alma limpa, calma, tranquila, e pergunto-me sempre, ok, mas porquê é que eu não faço isto mais vezes? Portanto,
para relaxar quando eu preciso mesmo que a minha mente acalme, sem dúvida o yoga. Ok. E preferes amigos com gostos iguais ou diferentes dos teus? Essa pergunta também é mentira. E sim, eu acho que os gostos conectam-nos muito, não é? Portanto, estava a ser um bocadinho hipócrita se dissesse que não gosto que os meus amigos tenham um gosto em comum comigo, principalmente nas conversas, e assim ajuda bastante. Mas gosto muito de também conhecer outros tipos de gostos. Por exemplo, o meu marido tem alguns gostos diferentes dos meus, por exemplo, e também tem alguns amigos que têm gostos diferentes, e é muito giro tentar explorar esses mundos novos que eles também nos trazem, portanto acho que é muito giro. Mas sim, sendo mais pragmática, sim, gostos parecidos nos amigos é ótimo, porque dá para nos conectarmos muito mais facilmente, mas eu acho que os gostos diferentes também é muito giro, porque nos mostram mundos novos, portanto, é as duas coisas. Mas sim. Ok. E a nível de educação, tradicional ou moderno? Educação? Sim. Totalmente moderno, diria eu. Eu estou só a tentar perceber se ainda tem aqui algumas coisas de educação tradicional, por assim dizer, que eu concordo. Talvez fosse um bocadinho polémica, acho que das únicas coisas na educação tradicional, talvez eu às vezes me identifico mais e eu às vezes falo nisto com o meu marido, que é normal, não é? Quando pensamos em um dia podemos vir a ter família, é muito esta questão de que quando, pelo menos eu era mais nova, eu senti muito que sempre fui educada muito numa questão de liberdade. Eu sempre pude fazer aquilo que eu queria no sentido bem. Eu morava numa aldeia, então eu tinha os meus primos ali todos perto, eu saía de casa, os meus pais confiavam que efetivamente eu tinha cuidado quando me deslocava, ia ter com os meus primos, voltava e tinha muito esta liberdade de andar por onde eu queria, de brincar no meio da aldeia sem problema nenhum. Esta liberdade total, eu identifico-me muito com ela, que hoje em dia sinto que não há tanto, porque efetivamente também há muito mais perigos, não é? Iminentes, mas eu acho que é das poucas coisas que eu se calhar me identifico assim mais com a educação tradicional. Eu acho que era a liberdade maior que era dada às crianças. O que pode ser bom e às vezes menos bom, mas eu acho que é das poucas coisas que me identifico assim com a educação tradicional, porque sem dúvida uma educação moderna, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, isto era pano para mangas, mas sim. Ok. Sim. E agora, para terminar aqui um pequeno dilema, 3 desejos ou vida eterna? Como assim? Se Agora... tu preferias ter 3 desejos, pudesses pedir ou pedir vida eterna? Entre. Ok, só uma questão. Depois isto aqui, olha, isto parece aqueles jogos que nós fazemos cá em casa. Esses 3 desejos iam se realizar? Sim, acredito que sim. Acreditas que sim? Ok, 3 desejos, sim, sem dúvida. A vida eterna, sabes que é uma coisa que eu não almejava assim ter a vida eterna. Eu acho que me ia aborrecer. Não sei, acho que me ia aborrecer. Ter três desejos que se tornariam realidade, acho isso, gostava muito. Podia só durar assim muitos anos. A vida eterna também não, mas muitos anos. Era um deles, mas sim, 3 desejos. Ok. Não tenho mais perguntas para ti. Não? Obrigada, meu amor. E estamos de volta ao resto do episódio. O nosso Rapid Fire já terminou. Entretanto, o meu marido já saiu. Portanto, já estamos aqui efetivamente só nós. Vocês desse lado, eu deste lado, a falar convosco. E era aquilo que eu estava a dizer. Tinha muitas saudades de simplesmente ligar o micro, acender as luzes, sentar-me aqui e falar um bocadinho convosco. Porque, no fundo, isto é o core do nosso podcast. Para algumas pessoas podem ter surgido novas, entretanto. Este sempre foi o core do nosso podcast. Era um bocadinho mais eu aqui a falar convosco de uma forma completamente livre, leve e solta. Quem vocês vão ouvir aqui e ver é principalmente a Marta Pessoa, não tanto a Marta Psicóloga, como alguns de vocês também podem conhecer. E portanto tinha muitas saudades disto. Tinha muitas saudades de estar aqui convosco. Sem dúvida que os convidados que têm vindo têm sido fantásticos e têm sido oportunidades maravilhosas de ter pessoas que eu realmente sempre quis ter aqui no podcast e que se está a tornar realidade, sem dúvida nenhuma. Mas esta conexão convosco eu acho que é fantástica e eu falo para mim, nos podcasts que eu também consumo, eu gosto muito de entrevistas, convidados, o que gostarmos de dizer, mas gosto sempre muito deste 1 para 1 e portanto também já tinha muitas saudades de o fazer convosco. E eu confesso que hoje não trouxe assim nenhum tema preparado. Eu hoje vim numa de vamos ver o que é que eu sinto que faz sentido falar convosco. E eu lembro-me, ok, estamos no início do ano, eu ando aqui com algumas questões, a pensar sobre muitas questões,
E portanto eu acho que é isso que eu vou falar um bocadinho convosco, é o que é que se anda a passar neste momento na minha vida, as questões que eu tenho na minha cabeça e pedir a vossa ajuda para quem está desse lado a tentar perceber se há aqui uma questão que eu tenho muito em cima da mesa, se vocês acham que faria sentido ou não. E então, para vos contextualizar um bocadinho, eu ano passado, se vocês me perguntassem, se calhar há um ano, o que é que seriam os meus objetivos para 2025, os meus objetivos eram completamente diferentes do que eu tenho neste momento. Eu tinha uma visão muito diferente do que seria este ano, uma visão, se calhar, já mais ligada a potencialmente construir família, quem sabe, por exemplo, e eu posso-vos confessar que, entretanto, esses objetivos mudaram, porque estamos a ter outros desafios a nível pessoal e profissional que nos fizeram mudar um bocadinho esse objetivo para já. Continua a ser um objetivo, constituirmos família, mas não para já. E eu confesso-vos que eu senti como se me saísse um peso de cima gigante. Quando eu percebi que esse já não era o nosso objetivo, por estas questões todas que aconteceram, eu lembro-me de falar sobre isto em terapia, que não sabia porque na altura eu sentia um peso assim gigante a sair de cima de mim, quando eu deixei de colocar como objetivo começar a constituir família este ano. E eu ao início não percebi porquê. Depois, com algum tempo, e nem foi preciso assim muito tempo, ainda foi na própria sessão de terapia, eu percebi claramente o porquê. Porque eu neste momento tenho 28 anos, e eu não sei se quem está desse lado, principalmente mulheres, hoje vou falar muito para as mulheres. Portanto, para pessoas com vulva, neste caso, principalmente. Portanto, pessoas que estejam aí desse lado que não se identifiquem desta forma, se calhar este episódio vai ser um bocadinho não tão dirigido para vocês, mas podem ouvi-lo, obviamente, porque acho que é sempre interessante ouvir o episódio, independentemente de quem está a ouvi-lo, mas sim, vai ser mais direcionado para pessoas com vulva, porque é um bocadinho mais isso que vocês vão perceber que vão ser os temas de hoje. E estava aqui a dizer que eu sinto que para nós, esta questão da maternidade, eu não sei se vocês concordam que estou aí desse lado, eu sinto que sempre nos foi muito incutido, e a ciência, para já, ainda comprova isso, que a nossa questão da fertilidade, efetivamente, desce muito a partir dos 20 e poucos anos, e a partir dos 28 para baixo, eu, pelo menos daquilo que sei, não sei se está atualizado, se não, confesso, eu sempre vi aqueles gráficos de fertilidade, e acho que é a partir dos 28 que a fertilidade começa a cair a pique. E então, eu sempre eu tenho muito medo de não, ter problemas de fertilidade, que ao tudo indica, felizmente, não tenho, mas tenho muito medo de os ter. Talvez porque também sou uma pessoa muito ansiosa, não é? Eu penso nos cenários todos. E, portanto, confesso que o meu plano sempre foi querer ser mãe mais ou menos para esta altura, antes que esse cenário dessa descida a pique acontecesse comigo. E então, daí eu querer ser mãe mais ou menos por volta desta idade. Só que a questão é que, se eu quiser ser pragmática, eu ainda não me sinto preparada para ser mãe. E está tudo ok, está tudo bem, não há problema nenhum. E a questão era, eu sentia que efetivamente deveria fazê-lo, porque a partir daqui para a frente vai se tornar um desafio maior. Eu, por exemplo, há pouco tempo estive com uma colega, amiga, que efetivamente está numa faixa etária um bocadinho diferente da minha, está na faixa etária dos 35 anos, e era aquilo que ela dizia: eu sou uma miúda, eu sinto-me uma miúda, mas se eu se for mãe neste momento, já é considerado, e eu espero, que acho que agora vou cometer aqui se calhar uma gafe, porque não sei muito bem o nome específico, técnico, por assim dizer, mas acho que já é considerado uma gravidez geriátrica, acho que é algo deste ano, ou seja, já é uma gravidez com alguma potencialidade de perigo, por causa da idade, com 35 anos. E que vamos ser pragmáticos, nos dias de hoje, 35 anos é uma idade super habitual para as pessoas começarem a pensar em desenvolver família, porque temos montes de desafios a acontecer até aqui. E eu confesso que isto para mim é um bocadinho assustador, e daí ver muitas mulheres cada vez mais, por exemplo, a fazerem algo e a falarem sobre isso, que até agora quase não se falava. Por exemplo, a questão de congelarem os óvulos, e eu percebo perfeitamente, e acho que é algo fantástico, e que se talvez um dia eu necessitar e se puder, porque também há esta questão do poder financeiro para o fazer, eu também gostaria de o fazer, porque sinto que deixa de limitar tanto a nossa vida. Eu sinto que nós, pessoas com vulva, efetivamente, se queremos a maternidade como algo da nossa vida, sinto que somos muito limitadas, mesmo em termos profissionais, mesmo em termos pessoais, de relações, pessoas que, por exemplo, não estão numa relação, mas que querem ser mães. Sinto que é uma pressão gigante que se cria à volta disso, e às vezes sinto
que quase que somos obrigadas a ter que passar passos à frente na nossa vida e ter que acelerar as coisas, porque depois já pode não ser possível, ou pode já ser muito mais difícil. E eu sinto que era isto que estava a acontecer comigo, e eu não me estava a perceber. E portanto, resumidamente, ainda bem que a vida dá voltas, ainda bem que a minha vida deu voltas, e que efetivamente esse não é o plano para já este ano, porque efetivamente não me sinto que seja esse o cenário ideal para já, e que não seja aquilo que me identifico efetivamente. E isto, lá está, para desmistificar que todos nós sentimos essa pressão. Eu sinto pressão, aliás, era o que eu estava a dizer, eu estava a definir os meus objetivos um bocadinho, tendo em conta essa pressão. Claro que eu gostava de ser mãe o mais nova possível, para poder aproveitar os meus filhos também, durante muitos anos, mas, por outro lado, eu ainda tenho muita coisa que eu quero fazer a nível pessoal, a nível de casal, a nível profissional, que não vai estar, não vou conseguir fazer até nos entretantos. Eu vou precisar de tempo. É preciso tempo para semear e depois para colher os frutos. Portanto, eu sei que é preciso esse tempo. E não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, isto para vos explicar a volta enorme que os meus objetivos de 2025 deram. E, resumidamente, o que nós combinamos até enquanto casal é que este ano é para nos focarmos em nós próprios, nós enquanto casal, crescermos, continuarmos a crescer e, efetivamente, também nos focarmos mais na parte profissional. Os dois. E eu fiquei, ok, parece-me fantástico. E o ano passado eu não estabeleci objetivos muito rígidos, efetivamente. E aconteceu tanta coisa maravilhosa. Surgiu o nosso podcast em fevereiro do ano passado. E no início do ano, antes disso, ainda comecei a nossa equipa com a nossa Beatriz, que ainda continua connosco na equipa e que está a correr muito bem, felizmente. Depois o podcast, depois há alguns uma newsletter, depois há alguns da transformação toda que nós fizemos ao podcast, que nós sempre quisemos fazer, que também aconteceu alguns neste ano. Aconteceu tanta coisa este ano, meus queridos. Portanto, efetivamente, o que eu senti ano passado foi: eu não estabeleci objetivos muito rígidos e muita coisa aconteceu. E, portanto, eu acho que é isso mesmo, e já falámos muito sobre isso no último episódio, que eu quero para o meu 2025, é estabelecer pontos que eu efetivamente gostava que acontecessem e que vou lutar para eles, ou seja, tenho metas estabelecidas para lá chegar, mas não serem muitos e não serem nada rígidos, porque eu sinto mesmo que é quando nós nos libertamos que nós nos permitimos sonhar mais alto, pensar em coisas completamente alternativas e também nos sentimos mais confortáveis a fazê-las. E, portanto, este vai ser o meu 2025. E então, o que é que eu decidi? E acho que é das poucas coisas que eu tenho no meu ano 2025, sem ser continuar a cuidar de mim, continuar a cuidar da minha saúde, continuar a ser cada vez mais intencional neste cuidado, em respeitar os horários que eu sei que tenho que ter para mim, continuar a ter as prioridades bem estabelecidas, a minha família, a minha saúde mental, a minha saúde física, ou lá está, o alimentar também o casal, a minha família mais nuclear, de mim com o meu marido, eu mesma, voltar a ter mais tempo comigo mesma, que é a coisa que ultimamente sinto que não tenho tido tanto, continuar a investir intencionalmente também nas minhas amizades, e isto é algo que eu mantenho e quero sempre, porque lá está, são os meus valores principais, portanto, são esses que eu também quero manter sempre vivos e sempre ativos. Mas lá está, este ano eu estabeleci um objetivo em específico. E até podemos pegar um bocadinho naquilo que o meu marido me perguntou há bocado, que era a questão da educação tradicional e educação moderna. Eu tenho um grande objetivo já há muito tempo. Eu não sei se vocês já repararam, se vocês viram o meu perfil do Instagram, e efetivamente aquilo que lá está escrito é o meu nome, e relacionamentos e sexualidade. Há uma coisa desse género, espero não estar a enganar. Relações e sexualidade. Está aqui na minha chaveninha, no meu logotipo. E, portanto, efetivamente isto sempre foram dois grandes temas que estiveram ligados a mim. E, efetivamente, eu falo dos dois temas, mas eu não sei se vocês já repararam, há um deles que eu não falo muito. Ou que falo pouco. Ou falo assim de uma forma assim muito leve. Que é a questão da sexualidade. E porquê? Primeiro porque eu sinto que ainda não me encontrei, enquanto pessoa e profissional, para falar sobre este assunto. Acho que entretanto já me estou a encontrar, mas durante muito tempo eu senti que ainda não tinha encontrado a minha voz para falar sobre isto. E portanto, efetivamente, este tema andava sempre um bocadinho, eu falava um bocadinho mais, depois andava um bocadinho para trás, depois falava um bocadinho mais, andava um bocadinho para trás, porque efetivamente eu não me sentia ainda confortável com uma forma que eu queria transmitir sobre este assunto.
E é engraçado que ultimamente, lá está, tenho investido um bocadinho mais nos relacionamentos, nas relações, tanto a nível de terapia individual, como a nível de terapia de casal, principalmente. Tem-me surgido cada vez mais pedidos de terapia de casal e tem sido fantástico as oportunidades que eu tenho tido de ajudar imensos casais ultimamente e tem sido muito, muito bom, porque tenho aprendido imenso com cada um deles. E é muito bom ver a sociedade também mudar, cada vez mais casais mais conscientes, cada vez mais novos, com menos tempo de relação, a trabalharem na prevenção das suas relações e tem sido fantástico, tem sido maravilhoso. Mas esta questão da sexualidade sempre ficou aqui meio no ar. Isto porque eu sou uma pessoa que pensa muito desta forma, não sei se também vos acontece. Eu antes de entrar em alguma coisa eu sinto que tenho que me sentir preparada. E durante muito tempo eu sempre senti que sentir-me preparada, principalmente na minha área, seria eu ter as bases teóricas e saber tudo aquilo que eu podia saber em relação àquela área antes de começar a praticar, na prática clínica neste caso. Com a terapia de casal foi igual. Com a sexualidade está a acontecer isto já há uns anos para cá. E, efetivamente, a terapia de casal, eu tirei cursos, eu fiz formação adicional lá que já tenho de base, que eu tenho uma dupla especialização em terapia de casal e sexologia clínica, mas já fiz formação adicional, mas posso-vos dizer que aquilo que eu descobri em relação à terapia de casal, como é muita coisa na minha vida, foi que eu não precisava de mais formação, precisava de prática. Mas os casais também não apareciam, não é? Portanto, eu tive que plantar até colher. Estes casais vêm até mim e agora cada vez me sinto mais confortável com essa área. Claro, preciso aprender imenso todos os dias, mas sinto muito mais confortável e foi a prática que me trouxe o conforto. Foi a prática que me trouxe a segurança e a confiança em mim mesma. Não foi a teoria. Mas na sexualidade é um bocadinho diferente. Porque, efetivamente, e este é o meu grande objetivo, eu quero começar a explorar mais esta parte. E eu sinto que preciso de mais conhecimentos a nível de sexologia clínica, porque eu sinto que aquela especialização que eu tirei dá uma base, mas eu preciso ir à procura de mais, e preciso aprofundar mais. Então, foi o único objetivo que eu estabeleci este ano, que é, eu quero tirar um curso, especialização avançada, formação, que no ano passado só fiz uma em relação à terapia de casal, quero efetivamente voltar a fazer uma formação específica nessa área. E então, eu estava a pensar em fazer isso, efetivamente, mas era ao longo do ano e algures ao longo do ano e quero com isso finalmente sentir-me preparada para abrir o serviço de consultas de sexologia clínica na minha prática e não só sexologia clínica e também processos de terapia, mas que envolvam cada vez mais a parte da sexologia clínica, mas não o fazia porque não me sentia pronta e queria fazer este curso. Curiosidade das curiosidades, nos últimos tempos eu tive aqui duas coisas que mudaram completamente o meu caminho em relação a esta questão e que aceleraram este processo bastante mais do que eu estava à espera. Um foi conversas que eu tenho tido com pessoas e experiências e outro foi a questão específica do curso. Eu sempre disse que queria fazer ali, estava indeciso entre dois cursos, muito honestamente, decidi-me por um, que é aquele que eu preciso neste momento, o outro ainda estou ali com muitas expectativas que possa vir a fazê-lo noutra altura, também a ver com a sexualidade, com a sexologia. E então, este curso que eu estava a pensar fazer, estava a pensar, ok, vou fazê-lo mais para a frente, não agora, mais lá para o meio do ano. E depois quero então implementar o novo serviço de sexologia no meu perfil e nos meus serviços, mas mais para a frente, não era agora. Pois, só que nós esquecemos-nos que nós não controlamos a forma como as coisas acontecem. E eu esqueci-me completamente de ver datas de cursos, de edições que estão abertas. E eu, quando fui ver outra vez o curso, efetivamente só haviam 2 datas disponíveis de 2 edições que eles vão fazer para já este ano. Que é uma agora no início do ano, começa em final de janeiro, ou outra que começa em outubro, mas já acaba só em janeiro do próximo ano. E eu comecei a pensar, mas se eu for fazer só em outubro, eu já não vou cumprir o objetivo que eu tinha. Que é, efetivamente, conseguir estudar, conseguir me sentir mais à vontade para implementar o serviço este ano. E então, isto foi uma wake-up call gigante. Porque em uma questão de dias eu tive que me decidir se ia fazer o curso ou não, se efetivamente queria fazê-lo já, se podia também fazê-lo já, como é que era, como é que eu ia fazer, como é que não ia fazer. E isto obrigou-me a dar aquele empurrão que nós às vezes precisamos, efetivamente, para passarmos à ação. E efetivamente tive que passar à ação. Posso partilhar convosco aqui assim em exclusivo que já me inscrevi para essa especialização, mas agora isto passa para um processo de candidatura e tenho que ver se efetivamente sou aceite. E portanto estejam atentos porque depois acredito que também vos vou dar alguma novidade, principalmente pelo Instagram.
e portanto só que as pessoas do podcast é que vão perceber efetivamente o que é que eu estou a falar quando falar sobre isso, se correr tudo bem e se eu for aceite, mas efetivamente já está. Fiz ontem, estou agora em processo de enviar alguma documentação e confesso que estou muito ansiosa e entusiasmada, como eu já me senti há algum tempo, em relação à minha área, porque isto abre muitas portas. E porquê? Tal como eu estava a dizer, isto tinha duas partes, a parte do curso e a parte de coisas que me têm acontecido ultimamente, em que, em conversa com amigas, com família, com várias pessoas, eu tenho percebido, eu já sabia, ok? Já sabia que a sexualidade e a sexologia continua a ser um tabu nos dias de hoje. Eu não tinha a noção que ainda era tanto. Eu achava, efetivamente, na minha inocência, que a sexualidade já estava muito mais desconstruída, mas não está. E eu dei por mim, agora nestes últimos tempos, a ter várias conversas com várias pessoas com vulva, lá está, que se identificam neste caso como mulheres, nos últimos tempos, e eu consegui perceber que há um bocadinho mais de conhecimento a certas coisas na sexualidade a nível feminino, mas que ainda há muito desconhecimento. E então quando nós vemos as gerações mais antigas do que a nossa, é gritante esse desconhecimento que existe. E eu posso dizer que eu até num jantar de família eu falei sobre isto à mesa com a minha família toda, e a minha família é daqueles tipos de família que é super aberta, falamos sobre tudo, e principalmente quando se fala de sexualidade manda-se muito aquelas brincadeiras para o ar, não é? Daquelas piadas e etc. Mas quando nós vamos a desmantelar aquele tema com as pessoas, há desconforto. Há desconforto, porque as pessoas gostam de brincar sobre o assunto, mas nós vamos falar um bocadinho mais a sério sobre isso. Há desconforto, e é normal, porque nós não fomos educados a falar sobre sexo. Nós não fomos educados a falar sobre sexualidade, sobre a nossa. E então sobre as das mulheres, esqueçam, ainda bem pior. E então eu percebi claramente que ainda há muito trabalho a fazer. E efetivamente isto era outra questão, não é? Que eu sabia que havia imenso trabalho a ser feito nas redes sociais por várias colegas, mas que eu não me identificava, ou seja, que eu identifico muito com elas. Uma das grandes referências que têm é a psicóloga maravilhosa, a Tânia Graça, não sei se acredito que muitos de vocês conheçam, e que eu própria desbravei muito caminho com a minha sexualidade com ela, com a ajuda dela, e eu acho fantástica. Ela é assim um raio de sol, uma inspiração gigante, mas lá está, a forma dela comunicar não é a forma que eu me identifico na forma de comunicar. E eu sinto na minha cabeça, eu senti durante muito tempo que eu só podia comunicar sobre este assunto se eu conseguisse atingir aquele patamar que ela tem, de forma de comunicar. E eu percebi que eu não tenho que comunicar da mesma forma. Eu não tenho que ter aquela forma mais animada, mais assertiva, mais direta, de comunicar as coisas. Eu posso comunicar à minha forma e está tudo bem. E foi com estas últimas conversas que eu tive que eu percebi claramente que eu quero começar a falar cada vez mais sobre isto, mas num modelo quase de conversa de amigas, sabem? Que no fundo é muito aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. Porque eu dou por mim a ter muita gente que me diz isto, que fala comigo sobre sexo, sobre a sua sexualidade, porque não consegue fazer com a grande parte das pessoas da sua vida. E estamos a falar de parceiros, muitas das vezes, não na mesma forma que falam comigo, falam sobre sexualidade, mas não da mesma forma, com amigas, irmãs, mães, não conseguem, porque sabem que eu trabalho esta área e que também tenho uma vontade sobre isso muito maior do que, se calhar, as pessoas que têm na sua vida. E que é normal, mas é assustador ao mesmo tempo. E então é precisamente isso que eu quero começar a trazer para o podcast, para a página, para o meu trabalho, é a sexualidade e a falar sobre este tema convosco como uma conversa entre amigos ou amigas, ou o que for. Uma forma muito mais tranquila, criar acima de tudo este clima de confiança, de naturalidade, que está tudo ok, está tudo bem, podemos falar sobre tudo, não há dúvidas parvas, nem questões que não fazem sentido, nem coisas que eu deveria saber, não, está tudo certo. Eu estou cá disponível para isso tudo. E efetivamente eu senti que agora desbloqueia claramente esta questão e que percebi claramente aquilo que quero trazer. E estava a falar da educação tradicional há pouco, voltando aqui um bocadinho atrás, e efetivamente eu sinto que, e nós sabemos, não é? Grande parte destas questões da sexualidade prende-se por causa que a nossa educação não foi feita. Simplesmente durante muitos anos não foi feita, e ainda hoje não é, para falarmos sobre estes temas com naturalidade. Por exemplo, ainda nos antes da sexualidade, eu estava um bocadinho a pensar sobre este tema.
nós, pessoas com vulva, ou mulheres, cada pessoa se identificar, efetivamente, se nós formos a uma questão ainda mais natural, como é, por exemplo, a menstruação, ainda hoje, efetivamente, é muito difícil uma mulher se virar para outra, mas cada vez felizmente há mais facilidade nesse sentido, mas ainda é difícil. Imaginem que acontece algo, a menstruação vem mais cedo e a pessoa não tem consigo as cuecas menstruais, o copo menstrual, os pensos, os tampões. É muito difícil uma mulher se virar para uma mulher e pedir isto. Hoje em dia, felizmente, cada vez há mais esta facilidade. Mas durante muito tempo foi muito difícil uma mulher, vamos falar, eu se calhar a partir daqui eu vou começar a falar com a nomenclatura mulheres, mas envolve todas as pessoas com vulva, obviamente, e espero que se sintam recebidas neste nome que vou agregar só para ser mais fácil. As mulheres, efetivamente, era muito difícil pedir. Eu lembro-me de estar ainda numa fase, principalmente quando somos mais novas, que isto é quase feito como um tráfico ilegal. De ir falar com alguém e pedir, olha, tens um tampão, tens um penso, e isto ser tudo muito escondido, e hoje em dia é muito escondido, não se fala, é uma coisa que não se pode falar, quase, entre mulheres já se fala mais, já é mais normalizado, mas quase que não se fala. E estamos a falar de uma coisa super natural que nós temos todos os meses a partir do momento em que menstruamos, e que efetivamente não se fala, porque não é suposto se falar. Porque é uma coisa suja, é uma coisa íntima, é uma coisa que não é suposto falar, é uma coisa tão natural a nós todas. E portanto, se isto é tão difícil e é tão tabu, então quando vamos falar da sexualidade, que é algo que sempre foi demarcado na nossa história toda, ligada para a procriação, ligada às mulheres para a maternidade, para a satisfação do prazer do homem, muito ligada só à sexualidade do homem, mesmo se nós formos ver a representação que nós temos nas televisões, nos mídia, mesmo no conteúdo a nível sexual que consumimos, mesmo a nível, por exemplo, da farmacologia, há quantos anos é que existe um medicamento para ajudarem muitos homens na sua sexualidade? Há imensos anos, agora não sei de precisar, enquanto que os estudos que existem no prazer feminino são muito recentes. E ainda existem muito poucos, ainda temos imenso caminho para desbravar nesse sentido. E isto é assustador. Porque nós estamos num mundo que foi feito para o sexo ser só dos homens. A sexualidade ser só dos homens. É que nem estamos a falar de pessoas com pênis, é da dos homens. Porque é toda esta questão de efetivamente desta cis-normalidade e a normatividade, desculpem, que ainda existe muito. E lá está, eu sinto muito isto, que o sexo e a sexualidade foram feitos para os homens. Mas efetivamente também foi o sexo saudável. Porque se nós formos ao campo dos homens e virmos, se calhar, como é que eles falam sobre isso, também falam em tom de brincadeira, em todo de estarem ali a partilhar coisas entre rapazes, mas se calhar se eles depois têm um problema, também não falam sobre isso. Portanto, o sexo saudável, o sexo normativo e o sexo sem qualquer tipo de perturbação ou disfunção. Porque se entrarmos nesse campo, também entramos num campo muito difícil. Isto nem dá espaço à mulher sequer de pensar sobre isto. Ou seja, muitas mulheres ainda hoje acham que a sua sexualidade não é uma questão. E está tudo ok. Para muitas pessoas pode não ser uma questão. Lá está, vivemos todas de forma muito diferente. Mas para grande parte de nós é uma questão. Só não o é porque não fomos educadas neste sentido. Fomos educadas que lá está. Tudo aquilo que eu disse anteriormente. O sexo não é para mulheres. O prazer não é para mulheres. Nós é suposto suportarmos com as dores. As dores sejam a menstruação, a dor seja, por exemplo, associada à maternidade, ao parto, à gravidez, esta questão toda das tarefas domésticas, a mulher tem sempre associada esta carga da dor. Portanto, no sexo, se for necessário, é isto que também se associa muito à mulher. A dor é normal, o prazer é secundário ou ainda com menos prioridade do que isso. Efetivamente, a sexualidade para a mulher não é uma prioridade de tudo. E lá está tudo bem em não ser, e ok que não seja para muitas pessoas e está tudo bem, mas há muita gente que ainda não é, porque ainda não o colocaram como uma prioridade. E efetivamente nós sabemos que estar conectadas com a nossa sexualidade é muito importante e traz-nos muita coisa maravilhosa na nossa vida. Mesmo a nível hormonal e a nível de humor e a nível de, lá está, de satisfação mesmo connosco mesmos, a ligação com o nosso corpo, a nossa autoconfiança, a autoestima, tanta coisa muda com a nossa ligação aqui com a sexualidade. Por isso, lá está, eu acho que seria tão importante que finalmente
começássemos a normalizar cada vez mais o falarmos sobre isto. Há muitos temas para serem falados, ainda há muita coisa para desconstruir neste mundo, mas eu sinto que este é quase o meu caminho. É aquilo que efetivamente eu estou cá para fazer, não só a parte da sexualidade, eu continuo a adorar a parte da terapia de casal, continuo a adorar os acompanhamentos individuais sobre outros tantos temas, mas que isto efetivamente é algo que eu quero começar a trazer. E que efetivamente até posso fazer um episódio um bocadinho com mais calma sobre este tema. Hoje era mesmo só sondar convosco se vocês se identificam com estas questões, se vocês acham efetivamente que isto é uma questão que se devia ser trabalhada, que devia ser falada. E gostava um bocadinho, quase temos aqui uma partilha de experiências umas com as outras. E convido-vos a fazer essa partilha comigo no meu Instagram, através de mensagens privadas. Tudo aquilo que vocês partilham comigo é totalmente confidencial. Não é anónimo, pronto, mas é confidencial. E estou completamente confortáveis de falar comigo. Partilhar se isto vos faz sentido, se não. Se acham que é algo que gostavam de ouvir, por exemplo, falar mais no podcast. Porque efetivamente é uma coisa que não se fala. E que eu sinto que é preciso trazer de uma forma mais simples, mais simplificada, mais terra a terra, para todas nós percebermos. E ser acessível para todas nós. Desde uma pessoa mais nova até uma pessoa mais velha. E, portanto, é isto que eu queria tentar perceber convosco. Vocês concordam? Concordam se gostavam, no fundo, de verem um bocadinho mais este tema desenvolvido e se significam com estas questões. Se é para vocês, efetivamente, uma questão, não terem com quem falar, com quem tirar dúvidas sobre alguns temas. E claro, nós podemos ir à internet e procurar, e em livros, procurar saber perguntas e etc. Mas é diferente este contacto de pessoa com pessoa, de tirarmos essas dúvidas, sentirmos-nos compreendidas, sentirmos-nos acolhidas nestas questões que nós temos. Que acho que é completamente diferente de simplesmente estar com um livro ou um contacto com a internet, que é mais frio, é mais impessoal. E, portanto, eu acho que nós voltarmos a criar um bocadinho este senso de comunidade também sobre este tema é necessário. E, portanto, é isso mesmo que eu gostava de começar a criar aqui convosco. E lá está, e desconstruir isto, que é começarmos a fazer, ou tornar a nossa sexualidade uma questão importante, porque ela é uma questão importante. Ela é uma questão que está inerente quase à vida de nós todos, diariamente, e portanto é tão importante falar sobre ela como falar sobre outras questões do foro físico e do foro mental. E então eu acho que é importante começarmos mesmo, urgente até, a falarmos mais sobre isto. E lá está, e começarmos a falar um bocadinho mais, porque, por exemplo, com a questão da Tânia Graça, não é? A grande Tânia Graça que veio aqui desbravar muito caminho neste campo, eu sinto muito que ela veio desbravar caminho, e eu comprovei isto nas conversas que tenho tido, desbravar muito caminho no sentido de, por exemplo, a questão dos brinquedos sexuais, algumas dúvidas em relação à sexualidade, ajudou muito a grande parte das mulheres, mas ficou muito esta conotação mais da questão dos brinquedos sexuais, que hoje em dia cada vez é mais normalizada, e ainda bem, apesar de que há muita gente que ainda não se sente confortável, mas também está tudo bem, nem todos temos de nos sentir, e lá só temos pano para mangas para falar sobre isso. Mas eu sinto que há tantas coisas de base, antes de nós chegarmos aos brinquedos sexuais, tantas coisas nós precisamos de falar, de debater, de perceber, antes de chegarmos aos brinquedos sexuais, efetivamente, que são tão importantes. Como é que nós funcionamos mentalmente em relação à nossa sexualidade? Como é que funciona o nosso desejo sexual? Como é que ele é ativado? Como é que ele funciona? Quais é que são os fatores que efetivamente o influenciam? E grande parte de vocês cá está a dizer, mas eu sei quais é que são os que influenciam a mim. E isso é super importante, mas algumas podem não saber como é que eles vos influenciam a vós. E perceberem-se compreendidas, perceberem que há coisas, por exemplo, a questão das dores de cabeça das mulheres, que é tão banalizado. Infelizmente, os estudos comprovam porque é que isto tem que ser a desculpa que muitas das vezes as mulheres dão. Porque, efetivamente, o funcionamento, a resposta sexual feminina não é igual a grande parte da resposta sexual de muitos homens, pessoas com pênis, efetivamente. Há diferenças e essas diferenças têm que ser acolhidas, conhecidas, para vocês perceberem que está tudo ok. E principalmente educar-vos a vocês e depois educar a quem está convosco. E, portanto, eu acho que é super importante começarmos por estas bases. A questão, por exemplo, da dor que estávamos a falar há pouco, a dor não é normal. Nós não devemos continuar a acolher que a dor no sexo é uma coisa que é suposto nós, mulheres, termos que
sentir e continuar porque o foco é a outra pessoa, não somos nós. Não. Ou então que também acontece muito infelizmente, que é quando há dor fecharmos-nos. É importante falarmos sobre isso, trabalharmos estas questões para não acontecer nenhuma coisa, que é completa negligência da nossa parte, ou efetivamente o evitamento. Nós não queremos isto. Nós queremos encontrar uma sexualidade saudável. E então eu acho que é mesmo importante falarmos cada vez mais sobre isto. E cada vez trazer isto mais ao conhecimento público. E começar pelas bases das bases. Que há muita coisa ainda por desbravar que efetivamente não se fala. E portanto, não sei se vos faz sentido, meus queridos, a quem me está a ouvir desse lado. Mas se efetivamente isto é um tema que vocês gostavam de ver mais presente, eu vou começar a trazê-lo, efetivamente, e portanto aqui no podcast dele também vai surgir, e falarmos sobre aquilo que é importante, sobre aquilo que é o básico. Tudo é importante, obviamente, mas voltarmos às bases, começarmos pelo beabá da nossa sexualidade, que efetivamente eu acho que é isso que é necessário. Os brinquedos são maravilhosos, espetaculares, também podemos falar sobre isso um dia, e eu acho que veio ajudar muitas mulheres a explorar o seu prazer de uma forma diferente e a começar a perceber, sim, nós somos merecedoras de explorar o nosso prazer, de nos mimar com um brinquedo, com algo material em que nós compramos única e exclusivamente para o nosso prazer. Isto é maravilhoso, já é um passo gigante. Mas, ok, muitas das minhas pessoas, eu também já tive esse feedback, é eu comprei o vibrador X, que toda a gente fala super bem, que é um campeão de vendas, mas o tentei e eu não gostei. Eu não senti que resultou comigo. Primeiro, está tudo ok. Pode não resultar com muitas pessoas, ok? Nós todas reagimos de formas completamente diferentes e o estímulo que eu gosto não tem que ser o estímulo que a outra pessoa gosta. Mas também, imaginem, primeiro pode estar a ser muito romantizado o uso das primeiras vezes de um brinquedo sexual. Um brinquedo sexual é como qualquer outra coisa na nossa vida. Nós temos que ir experimentando como é que ele resulta connosco. Se calhar a forma como ele é vendido para a maioria das pessoas, da forma como ele funciona e como ele é um sucesso, se calhar para mim não é dessa forma que ele vai funcionar. Então, eu tenho que experimentá-lo no seu todo, tenho que experimentá-lo de várias formas de usar, de várias formas de manusear, de eu própria também estar com este brinquedo, os sítios, por exemplo. Ou seja, perceber efetivamente que isto foi um grande passo, mas que ainda há muita coisa por explorar para além disto. E que se efetivamente esse foi o passo que fez com que vocês começassem a explorar mais o vosso prazer, ainda bem. Mas ainda há muita coisa para nós fazermos. E, portanto, era isto que eu vos queria transmitir. Era isto que eu, no fundo, queria vos perguntar se vos faz sentido. E era isto que eu vos queria dizer, que é eu este ano sinto que claramente este vai ser um tema. Vai ser um tema que vai aparecer mais. Claramente é algo que eu vou querer investir. E é algo que eu confesso que estou muito feliz de trazer para vocês. E acho que pode mesmo ajudar muita gente em diferentes fatores, completamente diferentes vertentes. E eu acho que é importante. Nós já estamos em 2025, pessoas. Já é tempo de nós deixarmos o sexo como um tabu lá bem para trás. Não faz sentido. Não faz sentido ainda hoje em dia isto de ser uma questão tão difícil ou não ser uma questão muitas das vezes. E, portanto, se nós queremos que isto comece a mudar, vamos começar por nós. Vamos nos começar a questionar a nós mesmas. Vamos nos começar a libertar devagarinho sobre isso e perceber que o prazer começa e acaba em nós. Nós não precisamos de ninguém. Nós não precisamos de nada, nem de um objeto para explorarmos o nosso prazer. Nós precisamos de nós, do nosso corpo, daquilo que temos disponível, as nossas mãos, tantas outras coisas, como nós podemos explorar o nosso corpo. E não precisamos de coisas nem caras, nem difíceis, nem novas para o explorar. Precisamos simplesmente de queremos investir nele e começar a conhecer um mundo novo, uma forma completamente diferente de viverem a vossa sexualidade. Seja convosco mesmas, seja com pessoas que estão casualmente, seja numa relação de curto prazo, de longo prazo, sem compromisso, com compromisso, casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, há imenso tempo, há menos tempo. Nada disso importa. O que importa é que nós temos que efetivamente começar a explorar mais e melhor a nossa sexualidade. E, portanto, isto é para todas vocês que estão desse lado. E lá está. Se vocês acham efetivamente que isto é algo que vocês consideram importante, mandem uma mensagem, partilhem comigo, mandem uma mensagem efetivamente sobre este tema. Vamos falar um bocadinho, vamos debater,
porque lá está, eu trago para o podcast aquilo que eu gosto, efetivamente, mas também gosto muito do vosso feedback e perceber se vos faz sentido. E portanto, se quiserem partilhar comigo, eu agradeço imenso. Isto acho que foi uma breve conversa só, de um ponto de situação de como é que eu estou e um ponto de arranque sobre este tema, mas tenho muita coisa para partilhar convosco. Mas queria perceber se vos faz sentido. Apesar de eu gostar de falar do tema, eu quero trazer temas que também vos façam sentido e vos ressoem desse lado. E portanto, é isso. Queria-vos pedir o vosso feedback. E este episódio eu gostava mesmo de pedir o vosso feedback. Não tenho que falar muito, basta se quiserem mandarem, por exemplo, uma mensagem a dizer sim à conversa de amigas, que eu percebo bem o que é que vocês estão a querer dizer e não é preciso falarmos muito mais sobre o assunto se vocês ainda não se sentirem confortáveis, mas partilhem comigo efetivamente o que é que vocês sentem em relação a esta questão e é isso, porque lá está, eu quero que a sexualidade comece a ser ainda mais uma questão no meu trabalho, no nosso podcast, mas quero também perceber se para vocês também faz sentido. E, portanto, é isso. É isso que tenho hoje para falar um bocadinho convosco. E deixar esta mensagem de continuarmos a trazer coisas de ano para ano que nós sabemos que não são certas, que não fazem-nos bem, que não nos fazem bem e que devemos mudar. Ok, não é preciso 2025, mas vamos então desconstruir isto de uma vez por todas. Vamos começar a colocar isto como um objetivo nosso. Começar a desconstruir estas coisas todas que já deveriam há muito tempo de deixar de ser um tabu. Vamos este ano começar a explorar isto com calma, com o tempo e começar a investir neste sentido. E portanto era isto que eu vos queria deixar, este desafio. E também deixar este desafio de vocês se permitirem também deixar de lado, tal como eu comecei um bocadinho este episódio, deixar de lado as pressões sociais que vocês estão a sentir do que é suposto eu com esta idade, eu em 2025, estar a fazer, estar a atingir, estar a conseguir. Esqueçam isso. Percebam, questionem se é mesmo isso que vocês querem, se é mesmo isso que vos faz sentido hoje em dia. Eu precisei de a vida ter dado uma volta, completamente inesperada e não era aquilo que eu estava a pensar, mas uma boa volta, para questionar isso. E ainda bem que a vida me deu essa volta, mas não esperem que a vida vos dê essa volta para vocês se questionarem. Façam esse trabalho convosco mesmos. Questionem se aquilo que vocês querem hoje é realmente aquilo que vocês querem para vocês. E portanto, é isso. Acho que era isto que eu vos queria deixar. E vamos fazer deste ano um ano ainda mais conectado connosco. Fazemos aquilo que realmente queremos. Irmos à procura daquilo que queremos e não aquilo que é suposto de nós querermos. E portanto é isso, meus queridos. Quero-vos mandar um beijinho muito grande. Agradecer muito terem estado comigo até aqui. E lá está, eu sei que este episódio pode estar muito confuso. Espero que vocês consigam perceber o que é que eu queria vos trazer. Era apenas um início de um debate sobre este tema. E portanto, espero que vocês tenham gostado de alguma forma deste meu rambling aqui convosco. E é isso. Vamos efetivamente começar a tomar cada vez mais as rédeas da nossa vida e tomar as rédeas em todos os componentes da nossa vida. Todas as componentes da nossa vida, incluindo a sexualidade também. Portanto, é isso. Quero mandar um beijinho muito grande. E já agora, quando me derem o feedback, que eu vou manifestar que vocês me vão dar esse feedback, digam-me o que é que gostavam, mais particularmente dúvidas, questões que vocês tenham em relação a este tema, enviem para eu saber também que necessidades maiores é que estão desse lado. Eu acho que vou começar um bocadinho também por partilhar um bocadinho também a minha história, a minha evolução, o meu caminho também neste sentido, porque aqui efetivamente isto se tornou um tema tão importante. Como é que eu desconstruí as coisas até chegar a este ponto de falar sem qualquer tabu sobre este assunto? Porque nem sempre foi assim, meus queridos, de todo, de longe. E portanto é isso, falem comigo, desculpem. Vamos trocar ideias, vamos trocar conversas importantes e vamos criar aqui um novo espacinho também no nosso podcast para isso. Portanto, meus queridos, quero-vos mandar um beijinho muito grande, agradecer de estarem desse lado e vamos lá, vamos fazer com que este ano, a partir de agora, cada vez vamos procurar uma versão mais autêntica de nós, percebemos verdadeiramente aquilo que queremos, deixar as pressões da sociedade cada vez mais de lado, por muito difícil que seja, e resgatar cada vez mais aquilo que nós precisamos e queremos verdadeiramente para nós, que é uma vida plena, saudável e feliz, independentemente de onde é que estamos, o que é que estamos a fazer, qual é que é o próximo plano. Vamos começar a cuidar de nós agora, com aquilo que temos agora, com aquilo que sabemos que temos aqui agora. E cada vez cuidar mais disso, meus queridos. Portanto, um beijinho
muito grande a cada um de vocês. Obrigada por terem estado comigo e até à próxima. Love is in the air, everywhere you look around. Love is in the air, every sight and every sound. Love is in the air.